Oi, gente, trago aqui para vocês mais uma microblend nessa sobrancelha com os fios mais clarinhos, então a gente tem que usar também uma tonalidade mais clara. Porém, eu sempre costumo colocar um tonzinho um pouquinho acima, porque já vai ter aquela perda, né, natural ao cicatrizar, o corpo vai expulsar pigmento, é necessário fazer o retoque, mas não adianta, às vezes a gente quer colocar muito claro e clareia mais do que deveria. Então, quando a sobrancelha da sua cliente for uma sobrancelha mais clarinha, não tô dizendo loira. Se for loira, coloca um pigmento mais clarinho mesmo, tá? Mas se for um castanho claro, você ainda pode colocar um tonzinho de pigmento um pouquinho mais escuro do que esse castanho clarinho, porque vai clarear muito. Principalmente quando a sobrancelha da cliente tiver uma falha muito expressiva. Por exemplo, no final desse vídeo vocês vão ver como era a sobrancelha dessa cliente. Essa parte de baixo, a parte inferior da sobrancelha dela, quase que vazio completamente. Tem uma penugenzinha ou outra, mas essa sobrancelha, ela chegou com aquele formato de vírgula, onde embaixo não tem fios, então é um vão completamente vazio e em cima ainda tem os fios naturais. Então, onde tem essa falha mais expressiva, ao cicatrizar, essa falha vai continuar aparecendo e é normal, tá? Porque vai ter a expulsão do pigmento. Claro que cada caso é um caso. Tem momentos que não vai clarear e não vai ficar aparente a falha que ela veio, né? Então, ao cicatrizar, em alguns casos, a sobrancelha vai ficar perfeita já de primeira. Mas não é o que geralmente vemos em uma sobrancelha com a falha tão grande. Quando a sobrancelha tem essa falha muito grande, é normal, não se desespere. A cliente vai voltar para o retoque com essa falha ainda muito expressiva. Vai clarear todo o corpo da sobrancelha, mas onde ela não tem fios naturais, onde vai ter praticamente apenas a micropigmentação, vai ficar mais clarinha. Então, no retoque, tudo se ajeita, tá? Se a sua cliente mandar foto no período de cicatrização, logo após cair a casquinha, dizendo, olha, ainda ficou uma falha muito grande, explique a ela que é natural que isso acontece. Inclusive, para que isso não aconteça da cliente no período de cicatrização, ficar mandando foto, ficar te perguntando, ficar te mandando muitas mensagens, é interessante que você explique para sua cliente tudo o que vai acontecer com ela. Mesmo que não venha clarear, mesmo que não venha precisar de retoque, mesmo que a sobrancelha fique perfeita, ainda assim eu prefiro deixar claro para ela que vai ficar falha, que vai clarear. Então ela já espera passar por isso, tá? Porque é o natural que aconteça. Ai, mas tem profissional que faz procedimento e não precisa de retoque? Não existe. Não existe nenhum profissional que possa garantir para a cliente que não vai precisar de retoque, porque não depende do profissional, nem muito menos do cliente. O cliente leva os cuidados a sério, faz todo o procedimento de pós, de passar o olhinho, de passar a pomadinha, de se limitar a fazer certas atividades físicas. O cliente às vezes faz tudo certinho, mas mesmo assim vai precisar de retoque. Por quê? O pigmento é um corpo estranho, o organismo vai expulsar esse corpo estranho no período de cicatrização, no processo de cicatrização. Junto com a casca, ele vai expulsar esse pigmento. Em alguns casos, não precisa de retoque, mas é raro, tá, gente? Então, para sua cliente não ficar desesperada achando que tem algo errado com ela, porque como ela é leiga, ela vai achar que esse processo de cicatrização
tá acontecendo só com ela, de ficar muito escuro, de depois cair a casca, sumir tudo. Então explique bastante, com todo carinho, para sua cliente, pois ela é leiga. Você que é a profissional, você que é o profissional, você que entende de todo o processo de cicatrização. Sua cliente precisa ter as informações da sua parte, tá? Então, nessa parte de baixo, essa cliente ainda não voltou para o retoque, essa minha cliente. Eu tenho certeza absoluta que vai voltar com essa parte de baixo, onde não tinha fios, bem mais clara do que todo o resto da sobrancelha. Primeiro que aí só o que tem nessa parte de baixo é a micropigmentação. Não tem fios naturais para mesclar com os fios que eu tô fazendo e assim dar um tonzinho a mais. Aí é só a micropigmentação mesmo, tá? Então, ao clarear, ela vai continuar com esse vãozinho aí bem expressivo, com essa falha bem expressiva, nada de errado. Após o retoque fica tudo ok, fica tudo lindo. Mas se ela voltar com essa parte de baixo, a parte inferior da sobrancelha, muito, mas muito clara, o que eu faço? Eu coloco os fios ainda mais juntos, tá? Eu não trabalho com a esfumada, eu só trabalho com a fio a fio. Mas quando a sobrancelha da cliente é muito falhada, eu coloco os fios mais juntos, que ao invés de eu fazer a técnica esfumada, que eu acho que fica muito pesado quando a gente faz a shadow ou a técnica esfumada com tebore ou mesmo dermógrafo, né? Quando cicatriza, eu acho que fica mais pesadinho do que quando você coloca os fios mais juntos. Nesse caso, quando eu coloco os fios mais juntos, eles tendem a dar uma esfumada e assim cobre mais esse vão, esse espaço vazio. Só que cobre de uma maneira mais delicada. Ela esfuma, mas ainda assim fica aqueles rajadinhos de fios. Mesmo esfumando, ainda você consegue perceber aquele movimento de fios. Ó, esse é o resultado. A sobrancelha dela tem fios claros. Eu não coloquei o fio tão clarinho, coloquei um fio mais, assim, uns 2, 3 tons acima do que deveria, até porque vai ter essa expulsão. Vejam como a sobrancelha dela era completamente falhada embaixo, tinha aquele desenho de vírgula e agora demos um novo design para essa sobrancelha, mas a gente ainda consegue perceber a diferença da parte de baixo, onde só tem a micropigmentação, e a parte de cima, onde já tinha fios. E nesse formato, a gente vai conseguir cobrir um pouco mais e evitar essa diferença de cores no retoque, tá? Mas antes a gente ainda consegue perceber um clarãozinho embaixo, uma diferença de nuance onde ela tem fios e onde foi só a micro.